A Câmara dos Deputados terminou de votar nesta noite os destaques do texto da nova regra fiscal. Marco aprovado com travas ao texto apresentado originalmente pelo governo. A ideia, ali atrás, é garantir a execução de gastos e a ampliação de investimentos sem que isto leve a um descontrole nas contas públicas. A fórmula mágica. A reportagem, confira, é de Rudá Moreira. Nesta quarta-feira, a Câmara encerrou a análise da matéria ao rejeitar todos os destaques apresentados por parlamentares de oposição e que ainda poderiam alterar a proposta. Pelo texto aprovado, se as receitas não avançarem como projetado, o governo será obrigado a contingenciar despesas. No caso de não cumprimento da meta fiscal, por exemplo, os investimentos poderão ser cortados na mesma proporção que as demais despesas não obrigatórias. Além disso, o reajuste mínimo dos investimentos terá de corresponder a 0,6% do PIB estimado no projeto de lei orçamentária de cada ano, aumentando o espaço para a realização de resultado primário. Outro freio nos planos do governo foi a decisão dos deputados de barrar a aplicação automática do teto do limite de crescimento de gastos previstos para 2024. Isso excluiu uma brecha que permitiria ao Executivo ampliar de forma expressiva os gastos já no primeiro ano da nova regra. Pela nova versão do texto, o governo poderá encaminhar ao Congresso o projeto de lei orçamentária de 2024, aplicando a regra que fixa o aumento das despesas em 70% da receita do ano anterior, caso a meta de superávit primário seja cumprida. Passada a batalha na Câmara, o governo já mira os esforços para o Senado, onde precisará do voto favorável de 41 parlamentares para conseguir aprovar o projeto, que é o principal objetivo do Planalto para este primeiro semestre. O senador Omar Aziz, integrante da base governista e do mesmo partido do presidente Rodrigo Pacheco, será o relator da matéria na Casa e terá como principal tarefa evitar que novas alterações sejam feitas no texto negociado pela equipe econômica com o Congresso. Professor José Márcio Camargo, nós estamos diante de uma matéria de altíssima complexidade, particularmente para a compreensão do público não familiarizado com todas as, digamos, com todas as firulas da legislação, da formulação de orçamentos públicos e a sua execução. Então, a minha pergunta inicial a você, Zé Márcio, é mais abrangente. Se do que você acompanhou, leu e avaliou, você considera que vai funcionar como o governo espera, que ele vai conseguir manter um controle das contas públicas e sinalizar o perfil da dívida? Bom, William, eu acho o seguinte, eu acho que esse arcabouço fiscal ele tem um lado extremamente positivo, que é o fato de que esse governo, pela primeira vez, indicou que tem algum compromisso com o equilíbrio fiscal. Até o anúncio desse arcabouço, a gente só ouvia falar em aumento de gasto, aumento de gasto, aumento de gasto, sem nenhuma consideração sobre a fonte de receitas para financiar esse aumento de gasto. Se não tem aumento de receita e tem aumento de gasto, você tem aumento do déficit, e isso só pode ser financiado via aumento da inflação ou aumento da dívida. Então, isso era uma preocupação. Não era, foi por outras razões que os preços dos ativos financeiros caíram sistematicamente ao longo desse período. Quando o arcabouço foi anunciado, pela primeira vez existia alguém no governo que disse, olha aqui, ó, nós vamos ter muitos aumentos de gastos, mas nós vamos ter também aumentos de receita. Estamos preocupados em financiar esse aumento de gastos com aumento de receitas. Esse é o lado efetivamente positivo do arcabouço fiscal. Agora, tem os lados negativos. Primeira coisa importante é o fato de que você tem muito aumento de gasto, consequentemente, você precisa de um grande aumento de receitas para financiar esse aumento de gastos. Especificamente, nós vamos precisar de alguma coisa em torno de 2% do PIB de aumento de receita para poder financiar o aumento de gastos que está neste arcabouço fiscal. Não é pouca coisa. O Brasil já tem uma carga tributária muito elevada e, consequentemente, aumentar ainda mais a carga tributária vai ser um problema. Não sei nem se o Congresso vai aceitar. O segundo ponto importante é que, mesmo que o governo consiga aumentar a carga tributária, nossos números, nossas contas
tendem a mostrar que a trajetória de déficit público que está no orçamento, no arcabouço fiscal, não vai ser atingida. Na verdade, quer dizer, existe uma trajetória de um déficit de 0,5% em 2023, equilíbrio em 2024, 0,25% de superávit em 2025 e 1% em 2026. É praticamente impossível o governo conseguir essa trajetória. Nossa avaliação é que os déficits vão ser muito maiores, o que significa que o governo não vai conseguir o principal objetivo de um arcabouço fiscal, que é estabilizar a dívida como proporção do PIB. Nossos números mostram que a dívida deve continuar aumentando pelo menos até 2033, se tudo funcionar direito, tá certo? Isso que significa que a gente vai chegar lá com uma relação dívida-PIB de 92%. Não sei se é sustentável. Não, eu só dizendo que você já colocou tantas coisas na mesa, mas eu percebi que você conseguiu arredondar o seu raciocínio baseado, o que é positivo, na sua opinião, é que a gente tem na frente de nós um governo que diz, ok, eu encaro com responsabilidade a questão das contas públicas, porém, você assinala que nas suas avaliações, primeiro, a estabilização da dívida você acha muito difícil, muito ambicioso o governo, dificilmente cumprirá isso, sem aumentar uma carga tributária que já é extraordinariamente pesada para nós. Você me permite aí só resumir um pouco o seu raciocínio para a gente dar o pontapé na discussão. Daniel, qual foi a perspectiva dos parlamentares quando se debruçaram no texto aprovado com tanta folga na véspera, hoje? Qual era? Havia um eixo de tratamento da questão de contas públicas? Ou as, digamos, mudanças que foram aqui e ali discutidas, votadas, acolhidas ou não, como, por exemplo, votação de destaques nas quais o novo arcabouço garante que o governo não infringe a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo? Ou não é possível identificar um denominador comum para as alterações pretendidas? Então, William, me deu a sincera impressão ao longo de toda a discussão do arcabouço fiscal, desde o momento em que ele chega na Câmara e vai se desenvolvendo nas negociações do Congresso, de que houve ali algum endurecimento, colocação de alguma trava nos gastos, se você tem seguidos descumprimentos das metas de resultado primário, mas não se altera o espírito desse novo marco fiscal, que é de uma regra que, como disse o professor José Márcio Camargo, dá alguma perspectiva para as finanças públicas, mas não é ela muito rígida. Esse endurecimento também não foi muito grande, já o ponto de partida da nova regra fiscal foi muito flexível porque pegou o orçamento pós-PEC da transição, pós-PEC do estouro, um orçamento já bastante flexível de 2023. Além disso, você teve já uma projeção de aumento em 2024 que se transfere para os anos seguintes, se arrasta para os anos seguintes. Então, não me parece ali que houve, a não ser por parte da bancada do PSOL, que votou em massa, houve uma unanimidade, um consenso da bancada contra a aprovação da proposta, não teve ali nem nas bancadas de oposição uma postura muito assertiva contra o texto. Por quê? Porque acaba conciliando para todo mundo acaba podendo gastar um pouco mais dinheiro para investimento ali em todas as áreas, significa também um pouco mais dinheiro para atender demandas, inclusive paroquiais, nos feudos eleitorais de cada bancada e de cada deputado em particular, de modo que ficou bom para todo mundo, ficou bom para o PT, ficou bom para o Palácio do Planalto, ficou bom para o Ministério da Fazenda, que conseguiu não assumir a culpa por uma regra não muito rígida, e ficou bom, principalmente para o Congresso. Raquel, bom para todo mundo, hein? Enfim, difícil, né? William, eu acho que o principal mérito do marco fiscal é finalmente termos uma lei, e em se tratando de um governo do PT, de um governo de esquerda e do debate anterior que a gente teve a essa regra, o principal é que a gente tirou da nossa frente o cenário Argentina, o cenário Venezuela. Acabou aquela discussão se o Brasil... Raquel, aí, você está sendo um bocado dramática. A Argentina e Venezuela é um horror. Não, eu
porque assim, o que a gente estava discutindo antes desse marco fiscal? Se ia preponderar as teorias, a teoria monetária moderna do André Lara Rezende. Você tinha discussões importantes dentro do governo se gasto é vida. O presidente Lula vocalizou isso diversas vezes, a gente se esquece rápido, como a discussão avança muito rápido, mas a gente teve essa discussão internamente dentro do governo de forma muito expressiva. O ministro Fernando Haddad teve que viver esse embate dentro do PT e dentro do governo. Então, assim, a aprovação dessa regra é o Brasil mostrar que ele ultrapassou esse embate. Que absurdo que a gente tenha vivido esse embate, mas a gente viveu. E poderia nos levar, sim, a um cenário Argentina, a um cenário Venezuela. Dito isso, o texto que sai, ele é um texto mais complexo do que a regra anterior que a gente tinha, do teto de gastos. Ele é um texto que o Congresso, sim, melhorou, ele tem alguns gatilhos, ele tem alguns enforcements, mas principalmente ali nos anos iniciais, 2024, 2025, está muito frouxo. Então, você tem a sensação de que ele criou exceções e estamos vindo já de muitas exceções, né? O governo Jair Bolsonaro já tinha feito uma série de exceções para enfrentar a pandemia e depois, por causa das eleições, aí tivemos a PEC da transição, agora já não podemos mais seguir tanto a regra em 2024. Então, eu vejo como problemas a complexidade, a quantidade de exceções que prejudica um pouco a credibilidade, a dificuldade que vai ser de arrecadação. Caio, quando a gente considera o papel do Congresso em toda essa discussão, a gente percebe o empenho muito claro, sobretudo dos presidentes das casas legislativas. Em primeiro lugar aqui o Lira, agora vem a vez do Pacheco. Em dar ao governo mais do que um recado, eu diria, mas eu quero saber qual é a sua avaliação como repórter político. É mais do que um recado, dizendo, olha, qualquer coisa que você queira fazer, você governo, você Lula, vai depender de nós, não é simplesmente porque a gente quer cargos, ministérios, influência, emendas, e é porque a gente manda. Foi isso? Exatamente, William. A gente passou da fase de recado, eu acho, na República Brasileira, em Brasília, nos últimos anos. Até na nossa cobertura, assim, nossa, fulano mandou recado, não tem mais de mandar recado. Você tem uma constatação da realidade e você avisar, não é mandar recado, é diferente, você avisar e comunicar o Palácio do Planalto que o jogo agora, quem manda é o Legislativo brasileiro. E eu gosto de reforcei ontem e reforço, ainda não acabou essa tramitação. Esse cenário de Câmara... Você está prevendo para o Senado mais dificuldade? Não, hoje eu senti muito, assim, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, querendo aprovar, não grandes mudanças, mas o Pacheco quer aprovar mais a toque de caixa, mas ali, aliados e gente importante ali dentro, querendo que esse marco fiscal tramite por pelo menos dois colegiados complexos, né? CCJ, Davi Alcolumbre, que lidera a oposição ao IBAMA, né? E a CAI também, também os senadores querendo ali que tramite. Então, é um dado da realidade, a fase de recado acabou. Eu acho que a gente está migrando de uma situação de um debate político. O governo Lula tem base no Congresso? O governo Lula quer ser base do Congresso, porque quem passa a ter base nos últimos meses e nessa nova realidade política, não é mais o Poder Executivo. Quem tem base ou quem não tem base, quem avança com a agenda, né? E quem tem o poder de fato, porque o poder político é quem tem poder de agenda, basicamente, além de poder financeiro, mas é o poder de agenda, é o Congresso Nacional. Então não é mais, quantos deputados o Lula tem? É o contrário, né? É o Congresso, né? O governo Lula consegue ter uma base ali, consegue se infiltrar nesse arranjo que o Congresso fez. Para levar adiante uma agenda. Exatamente. Zé Márcio, eu queria voltar a um ponto ao qual você deu muita ênfase na sua intervenção inicial aqui na nossa roda de análise no WW. Você destacou com veemência a questão tributária, dizendo, para que isso tudo funcione, nós vamos precisar, e você disse, não é pouca coisa, de um aumento da receita de 2% do PIB. Você ressaltou, isso não é pouca coisa.
Isso implicaria uma carga tributária que você considera que o Congresso provavelmente não concordaria em entregar. Agora nós estamos diante da reforma tributária. As duas questões estão intimamente ligadas. Como é que você antecipa o que você conhece da discussão sobre reforma tributária e seu impacto sobre o marco fiscal? Bom, antes de mais nada, eu quero concordar com a Raquel. Eu acho que ela tem toda a razão, tá certo? Eu acho que o Brasil estava caminhando nos primeiros 3 meses do governo Lula para uma situação totalmente descontrolada do ponto de vista fiscal, e a gente sabe que quando você tem uma situação sem controle do ponto de vista fiscal, você gera uma situação de descontrole completo na trajetória da economia. Não acho que isso era uma coisa que ia acontecer em 2, 3, 4, 5 meses, mas a tendência era nessa direção. Então, acho que esse é um ponto importante. Quero concordar também com o Caio. Na verdade, eu acho o seguinte, eu acho que tem uma mudança fundamental na estrutura de poder no Brasil. Quer dizer, a transformação de um orçamento autorizativo num orçamento impositivo mudou o polo de poder do executivo para o legislativo. Hoje, o legislativo não precisa mais negociar, tá certo, com o Congresso, com o executivo, a liberação das emendas. Isso faz uma diferença monumental. Agora, entrando nessa questão da reforma tributária, eu acho o seguinte, eu acho que a reforma tributária não é uma reforma para aumentar a carga tributária. Se o governo tentar aumentar a carga tributária via reforma tributária, ele não vai conseguir aprovar a reforma tributária. Já é extremamente difícil aprovar uma reforma tributária ampla, como está sendo aventado no Brasil. Eu acho que você vai conseguir aprovar uma reforma tributária, mas muito menos ambiciosa do que essa que está aí. Adoraria que aprovasse uma reforma tão ambiciosa quanto essa proposta do API, mas, na minha avaliação, dado todas as resistências que eu tenho visto aí nas conversas com empresários, nas conversas com políticos, governadores e etc., a hora que tiver um projeto consistente de reforma, que ainda não tem, eu acho que as resistências vão ficar muito claras e algum acordo vai ter que ser feito. Então, se o governo tentar, além disso, aumentar a carga tributária a partir dessa reforma, aí eu acho que fica impossível aprovar uma reforma tributária ampla, que é o que o Brasil precisa neste momento. Agora, você pode aumentar a carga tributária via uma outra reforma, que é a reforma do imposto de renda. Mas aí eu acho que a resistência da sociedade vai ser muito forte. Daniel me pediu a palavra. William, veja que essa questão de como vai se dar a reforma tributária nos remete a um panorama mais amplo, que tem a ver com a votação de ontem do marco fiscal. Ainda falta o Senado, mas isso nos joga para o seguinte, o governo tem um novo início a partir de agora. O governo começou muito precocemente, logo depois das eleições, é um governo que já começou a governar na prática na transição, e a aprovação do marco fiscal praticamente encerra esse primeiro ciclo de governo Lula, porque a partir de agora a pressão e a cobrança vai ser em cima do presidente Lula, se ele entra diretamente na articulação de uma reforma tributária, se consegue entregar uma reforma estruturante, a cobrança em cima de Fernando Haddad não vai ser mais se ele consegue articular no Congresso Nacional o arcabouço, se consegue dobrar a resistência do PT, vai ser outra. Entrega resultado fiscal, entrega crescimento, tem programa novo, então é um novo governo que se inicia a partir dessa aprovação. Essa é uma frase contundente. Sobretudo se a gente combinar com que, outra que eu achei bastante contundente do Zé Márcio, foi essa expressão que ele utilizou. O que aconteceu foi uma transformação fundamental da estrutura de poder no Brasil. O que você está dizendo, Daniel, é que diante dessa transformação, se você evidentemente concorda com essa afirmação do Zé Márcio, nós temos um reinício de um governo? Raquel? William, eu não sei se é um reinício, mas temos, pelo menos do ponto de vista econômico, um desafio enorme. Porque o Zé Márcio foi muito feliz na explicação, a gente consegue perceber o tamanho do nó. Se para fechar
as contas do marco fiscal, entregar os resultados que precisam ser entregues, você precisa de um aumento de 2% da carga tributária e, por outro lado, você não tem força política no Congresso para aprovar uma reforma tributária que aumente carga tributária, de onde vai vir o dinheiro? Você vai ter que passar medidas a conta-gotas. Aí o ministro Fernando Haddad diz que vai reduzir as desonerações tributárias. Ok, ótimo. Tem muita coisa que a gente super apoia, só que é muito difícil no Congresso Nacional. Aí tem nós que ele precisa resolver no Judiciário. Aí você vai deixar vai estar na mão do Judiciário fechar essa conta? Segundo ele mesmo, 30% da agenda dele de receita depende do Judiciário. É uma loucura. Então, se você imaginar, assim, é uma conta que não está fechando. Você precisa de um dinheiro, você fez todo um marco fiscal prevendo um aumento de arrecadação que, basicamente, você não tem sustentação política para tirar. É quase que uma dificuldade da sociedade brasileira, né? Porque o governo está espelhando uma questão de que a sociedade precisa receber mais apoio, precisa de mais sustentação do Estado, mas não quer pagar a conta. E aí fica como? Caio, para a gente amarrar essa parte do nosso programa, a gente tem a constatação de uma transformação fundamental de estrutura de poder que você vinha assinalando. O Daniel nos joga na seguinte pensata: estamos provavelmente no início de uma nova fase. A Raquel diz, nem tanto, nós estamos diante do mesmo dilema. Como é que ele vai conseguir fechar as contas? Agora a pergunta para o repórter político: como é que no Planalto tudo isso foi visto? A gente falou da perspectiva do Congresso, o Zé Márcio nos traz a perspectiva da academia e do mercado, o Daniel nos traz a perspectiva também um pouco do mundo político e dentro do Palácio Planalto. William, essa questão ela já vem sendo debatida nos últimos dias, nas últimas semanas. Ontem teve uma reunião no Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada, no fim do dia, com ministros palacianos também, discutindo exatamente a pactuação política. Eu não vejo outra saída para tudo isso que a gente está falando aqui sem uma repactuação política do governo. O que implicaria essa repactuação política que muitos próceres aí do petismo também vêm defendendo? Uma reforma ministerial, né? E não sei também se uma reforma ministerial solucionaria a questão, porque a questão era maior do que apenas trocar algumas peças. Mas é um instrumento que o governo tem na mão e que muita gente dentro do governo do PT diz que seria uma solução para o segundo semestre. Tem muita gente que acredita que esse ministério, esse primeiro, não vai durar muito tempo. A começar até pela própria Marina, né? Se é que ela vai ficar. Outro tipo a depender, questão, né? A depender do andar da carruagem, a depender de como a União Brasil vai se comportar nessas próximas votações, né? Hoje eu estou abolindo essa questão de recado, mas a repactuação política, ela é o caminho para tentar um ajuste que não se sabe se ele será viabilizado.